Você já sabe que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, as obras da codificação, palestras, entrevistas, os programas da Web Rádio Estação da Luz Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Assim você encontra na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos, o acervo que atende às suas necessidades de lazer, de estudo, pesquisa. Convidamos para mais um programa especial, o programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, apresentação de Silvia Almeida e Zezé Dias, ambas do Rio de Janeiro. Transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Programa simplesmente imperdível. Muito obrigado pela companhia e vamos ao programa. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com grande satisfação que começamos agora, um pouquinho atrasadas, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, né? Nós tivemos uma dificuldadezinha com a nossa internet, mas agora já está tudo bem, graças a Deus, né? E nós estamos começando o nosso programa. Aqui ao meu lado está minha amiga, a Elisete Dias. Boa tarde, Elisete. Como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Silvia? Boa tarde a todos. Nessa tarde tão quente aqui no Rio de Janeiro, hoje está muito calor, né? Tá. Está uma coisa terrível mesmo, terrível. Bom, vamos cumprimentar quem já está aqui conosco, nossa querida amiga Vera Parente. Oi, Vera, boa tarde, querida. Tudo bom com você? Que bom que você está aqui conosco, né? Muito bom. Boa tarde, Vera. Bom, como vocês sabem, esse é um programa espírita, não é? E nós, uma Web Rádio Espírita, nós temos como hábito sempre fazer uma prece antes de iniciar todo o programa. Então, nós vamos agora convidar aos nossos ouvintes, a todos que estão aqui conosco nesse momento, para que, junto conosco, elevem o pensamento a Deus, para que possamos fazer uma prece, né, de abertura de mais um programinha aqui da nossa Web Rádio Cristo Consolador. Nossa querida Rosa Boleda acabou de chegar também. Oi, Rosa, boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Bom, então vamos agora nos unir para fazer a nossa prece de abertura, né? Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na compreensão e na divulgação do que temos como tema para a tarde de hoje. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que nós possamos realizar esse programa segundo a vontade de Deus, de Jesus e dos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores desta web rádio. E que todos, encarnados e desencarnados, possam obter o melhor proveito desse nosso estudo de hoje. E assim, minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Deus, de Jesus e de toda essa espiritualidade amiga que se encontra aqui conosco, está no ar mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, pela nossa web rádio Cristo Consolador. Né? Elisete, minha querida, pode ler para a gente um trechinho do Evangelho, por favor? Sim. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 12, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora,
o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Muito bem, gente. Nós estamos aqui, hoje, vamos começar o capítulo 2, né? O capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que fala dos elementos gerais do universo, né? E nós hoje vamos estudar justamente o tema que é conhecimento do princípio das coisas, né? Conhecimento do princípio das coisas. Então, vamos ver qual é a primeira pergunta que Kardec formulou aos amigos espirituais sobre esse tema. É a pergunta de número 17. E Kardec disse o seguinte: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, ou seja, a origem de tudo, né? Será que nós podemos conhecer o princípio de todas as coisas, a origem de todas as coisas? E os espíritos diziam o seguinte: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo, né? É muito interessante a gente ver isso, porque a gente vai pensar, né, que se Deus nos revelasse todas as coisas, muito provavelmente, em primeiro lugar, acho que a gente não entender, né? Não teríamos capacidade, no nível evolutivo em que nós estamos, né? Muito dificilmente nós conseguiríamos entender todas as coisas, né, que existem no universo. Então, eu acho que é bem até da nossa própria sanidade, Deus não nos permite conhecer, né, todas as coisas. E se nós formos pensar que nós estamos apenas no segundo, né, no segundo degrauzinho da escala dos mundos, né, o nosso planeta deixou de ser um planeta primitivo, é um planeta de provas e expiações, que é o segundo degrau da escala dos mundos, né? Está buscando chegar ao nível do terceiro degrauzinho, ao mundo de regeneração. Mas estamos lutando, né? Estamos lutando e a luta está sendo difícil para a gente conseguir chegar lá. Então, com certeza que nós não teríamos condições, né, de apreender toda essa gama de conhecimentos e de informações que, com certeza, existem, né, no princípio de todas as coisas. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos se o homem pode conhecer o princípio de todas as coisas, os espíritos dizem que não, porque Deus não permite, né, que o homem tenha acesso, né, tenha acesso a todas essas revelações, que ele saiba, né? Deus não permite que ao homem tudo seja revelado nesse mundo, né? E tem outros detalhes também. Oi, diga, Elisete. Não, eu estava pensando aqui, é como nós viemos do mundo primitivo, estamos como se a gente estivesse saindo do jardim da infância, né? Indo para uma série, né, lá do CA, né, como diz a gente fala, uma série um pouquinho mais, né, avançada, mas que também nos dá o entendimento que a gente precisa para atingir, né, as outras séries maiores, né? Então, exatamente. Eu entendo que seja por isso, né? E também eu penso numa outra coisa, sabe, Elisete? Nós não temos maturidade também para conhecer determinadas coisas. Nós não saberíamos lidar com determinadas revelações, né? Com determinados conhecimentos. Nós sabemos que os espíritos evoluídos, eu sempre gosto de lembrar desse exemplo, né? Nós sabemos que os espíritos evoluídos, eles têm um conhecimento muito maior do que o nosso. Jesus é a grande prova disso, né? Então, os espíritos, às vezes, até mesmo em cirurgias espirituais, eles materializam coisas como desmaterializam coisas. Aí você imagina, né? Imagina se nós tivéssemos, né, este conhecimento de materializar coisas e desmaterializar coisas no grau evolutivo, no grau de moralidade que nós temos hoje, né? No grau de moralidade, não ia dar certo. Não iria dar certo, né? Porque do jeito que nós somos, eu ia olhar assim, não gosto daquele cara ali não, vou desmaterializar a perna dele, né?
Imagina você com esse tipo de conhecimento, né? Então, eu entendo que Deus não nos permite, né, esse conhecimento, né, do princípio de todas as coisas, da origem, das coisas em si, por causa muito também dessa nossa questão evolutiva. Sim, Nós não com certeza. nós não somos maduros para ter conhecimento, nós não suportaríamos, né? Como dizer assim, nosso HD não ia suportar tanta informação, né? Não ia aguentar tanta informação, não conseguiria processar e ainda poderia usar muito mal parte dessa informação, né? Com certeza, né? Com certeza mesmo. Nós não temos nem o conhecimento de nós mesmos, né? Como que nós queremos conhecer coisas? Exatamente, exatamente. Gente, eu vou pegar aqui rapidinho na minha estante um livro que eu esqueci de pegar. Só um momento. É aquele livro que eu gosto de fazer uns comentários também. Comentários, Eu esqueci, né, de pegar esse livro. Então, vamos ver aqui o que eles teriam a nos dizer, né, com relação a essa pergunta 17. Né? Eles fazem o seguinte comentário. No nosso estágio atual, justamente o que a gente está falando, né? No nosso estágio atual, só sabemos o que a nossa mente humana suporta. E é exatamente por isso que os espíritos superiores passam apenas os conhecimentos necessários à nossa evolução. Exatamente o que a gente estava falando aqui, né? A solução dos enigmas que tanto desejaríamos desvendar só vai chegando aos poucos, como respostas ao nosso trabalho e dedicação no campo do bem. Quanto mais trabalho, mais respostas recebemos da divindade. Né? Então, é exatamente isso. O nosso grau evolutivo a gente não suportaria. Então, isso tem que ser desvendado aos pouquinhos. Né? E uma coisa muito interessante que ele disse aqui, que ele falou, quanto mais trabalho, né? E obviamente trabalho no bem, mais respostas nós vamos obter dos espíritos, né? Para os nossos questionamentos, para as nossas dúvidas. Então, é muito interessante essa colocação que ele faz aqui, basicamente o que nós comentamos também, né? Exatamente Sim. Isso. Bom, e aí, Kardec continua colocando o seguinte, na pergunta número 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Ou seja, tudo que a gente não sabe hoje, né? Tudo que nós não temos capacidade de absorver hoje, de compreender hoje, de ter acesso hoje, será que algum dia nós vamos poder penetrar esses mistérios que são ocultos? E aí os espíritos respondem, o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Né? Ou seja, nós vamos, né, o véu vai sendo levantado, né? As coisas vão sendo reveladas à humanidade aos poucos, naturalmente, de acordo com a nossa evolução. Né? E eles dizem o seguinte, né? E para compreender essas coisas são necessárias faculdades que a gente ainda não possui. E aí vamos nos lembrar sempre, gente, das 3 revelações de Deus à humanidade, né? A primeira revelação foi a revelação de Moisés, né? Revelação de Moisés, falando do Deus guerreiro, do Deus ciumento, do Deus que castigava, do Deus que punia. Por quê? Porque a humanidade daquela época, no grau evolutivo em que a humanidade estava naquela época, ela só entendia isso. Só entendia um Deus que punia. Um Deus, como a gente costuma dizer, muito antropomórfico, muito próximo, não é? Às paixões, aos vícios do homem.
ela não conseguia imaginar um ser, né, uma divindade, com sentimentos e atitudes sublimes. Porque na sua rudeza, era isso que eles entendiam. Era tipo pão, pão, queijo, queijo, na base do olho por olho, dente por dente. Não é? Aquela situação, não, se você fez isso comigo, eu vou fazer a mesma coisa com você. A ideia de perdão das ofensas, de amar os inimigos, nem pensar. Eles não tinham a menor capacidade de entender isso. E aí, né, cerca de 1.400 anos depois, vem a segunda revelação, que foi Jesus. Num mundo também bastante violento ainda, bastante pobre em termos de ética, não é? De moralidade também, Jesus já chegou e já trouxe uma nova realidade. Jesus nos falou do Deus Pai, Deus misericordioso, Deus bom. Jesus falou em perdoar 70 vezes 7, né? Jesus falou em mansuetude, né? Que os mansos herdariam a terra. Jesus falou amar os inimigos e todas essas coisas que para aquelas pessoas era extremamente difícil também. Já naquela época, ou seja, 1.400 anos depois, já não era muito fácil, né? E muitas pessoas, quando ouviam Jesus falar daquela maneira, se afastavam dele, porque achavam que o que ele estava dizendo era maluquice, né? Era loucura, totalmente inaceitável. Mas alguns, né? Alguns compreenderam, alguns estavam naquele momento prontos para receber aquela revelação e fizeram com que ela chegasse até nós. E aí, em 1857, tivemos a terceira revelação com o advento da doutrina espírita, né? E aí, coisas que Jesus não pôde esclarecer, falar abertamente, revelar naquela época, 2.000 anos atrás, porque o homem não estava maduro para compreender, a doutrina espírita veio e esclareceu, né? E aí nós temos o quê? Mais ou menos uns 160 e poucos anos, não é? Desde a doutrina espírita. E muito mais de 2.000 desde Jesus. E eu diria que ainda hoje, muitos têm dificuldade, né? Muitos têm dificuldade de fazer o que Jesus disse que tinha que ser feito, né? De viver a segunda revelação, né? Que é a revelação de Jesus, do Deus bom, do Deus amoroso, do Deus compreensivo. Então, você imagina, né, como nós ainda somos primitivos, né? Como somos primitivos, como ainda somos muito focados, né, nos interesses particulares. Jesus disse que o maior de todos seria aquele que mais servisse. Mas como é difícil você encontrar alguém para servir. Como é difícil, né? Como é difícil encontrar um servidor, né? Todos gostam de ser servidos, né? Todos gostam de ser atendidos nos seus interesses, mas ninguém está disposto, ou muito poucos estão dispostos a fazer o mínimo sacrifício em benefício da coletividade, em benefício do outro. Isso é muito impressionante, né? E isso, naturalmente, é fruto, né? Fruto da maior chaga da humanidade, que nós sabemos que é o egoísmo, né? São muito poucos aqueles, né, que veem no ato de servir, de ser útil a alguém, uma felicidade, uma satisfação, né? A maioria só pensa no seu conforto. Eu não posso fazer isso porque, para mim, isso é difícil, porque eu estou ocupada com outras coisas, porque é longe, porque eu não tenho tempo, porque isso, porque aquilo, né? E aí é aquela frase que eu gosto muito de falar, né? Que é a história que eu acho cada dia mais verdadeira, que é a história da seara imensa e os trabalhadores são poucos, né? Então, se você ainda não está preparado, né, para fazer o mínimo, porque eu diria que servir, não é? Servir ao mínimo, como você quer estar preparado para conhecer todas as coisas do universo, né? Para conhecer o princípio de todas as coisas. Você não consegue nem fazer o mínimo, né?
Então, realmente, é bem complicado. E aí, né, quando Kardec pergunta aqui, nessa pergunta 18, né, se algum dia nós vamos chegar nesse nível, né, de poder ter esse mistério revelado, os espíritos dizem que o véu vai se levantando aos poucos, mas que nós precisamos ter faculdades especiais, né, que nós ainda não temos. E aqui no comentário do nosso livro, do Djalma Santos e da Ana Maria Spranger, né, eles dizem o seguinte: com certeza que sim, né? Vamos chegar lá um dia. A gente não sabe daqui a quantos milênios, mas vamos chegar lá um dia. Porque a evolução é inexorável, né? Nós estamos caminhando, mesmo que seja passo de formiguinha, né? Mas estamos caminhando em direção à plenitude, né? Mas vamos chegar lá. Os horizontes se descortinam à nossa frente à medida que o quê? Que depuramos o nosso espírito. À medida que nós vamos purificando o nosso espírito, deixando para trás os vícios, né? Desejos e paixões grosseiras que ainda cultivamos. E nisso eu colocaria o egoísmo, né? O egoísmo realmente é terrível. O tempo é o nosso maior aliado. Nessa jornada milenar em direção às estrelas, né? O tempo é o nosso maior aliado. Mas devemos nos conscientizar de que nada nos será dado de graça. Ou por automatismo. A gente não vai adquirir evolução assim, gratuitamente, né? Depois de 2 milênios você vai evoluir. Não. Você pode levar 4, 5, 10 milênios até atingir um nível evolutivo, porque você precisa trabalhar para isso, né? Então, não é uma evolução automática, que automaticamente você vai chegar naquele grau, porque já se passaram muitos milênios e você não evoluiu. Não, isso depende de nós, né? Então, não é algo que vai ser nos dado de graça, não é algo automático, né? E sim com esforço pessoal, com fé, determinação e esperança, né? E trabalho, né? Muito trabalho, porque se nós e a gente, né, Silvia, já tem, Jesus já nos disse isso há quanto tempo, né? Então, quando ele fala que ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Todo esse nosso processo de evolução, ele tem que se dar de acordo com os ensinamentos que ele nos trouxe. Então, se a gente não ser, como ele falava, né? Eu vim para servir. Ele, Jesus, falava que veio para servir, né? O que nós poderemos dizer? Exatamente. E é muito interessante, Elisete, que Jesus jamais disse, estou cansado. Jesus jamais disse, tenho outra coisa para fazer. Isso. Jesus jamais disse, eu tenho que fazer isso e aquilo, não posso ir lá ajudar agora. Nunca. Jesus é nosso guia e modelo. Estava sempre pronto a servir, né? Sempre pronto a servir, não media esforços para servir. E hoje, como é difícil encontrar servidores, né? Sim. Como é difícil encontrar pessoas dispostas a fazer alguma coisa, né? A fazer alguma coisa. E quando você faz o que você acha normal, trivial, as pessoas, nossa, mas quanta coisa que você faz, como se fosse alguma coisa de muito especial, né? Mas é justamente porque a maioria, né, nunca está disposta a fazer nada, né? Fica na sua zona de conforto. E quando eu costumo dizer também, né, Elisete, que quando nós queremos, nós fazemos, né? Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa, né? Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Mas é sempre assim mesmo, né? Bom, nossa querida Laudicea acabou de entrar. Oi, Lau, tudo bem, querida? Boa tarde para todos, graças a Deus. Jesus é Francisco de Paula, graças a Deus, querida, com certeza, né? Boa tarde. Bom, e aí nós vamos agora ver a pergunta número 19. O que nos diz essa pergunta 19? Kardec vem e coloca para os espíritos o seguinte questionamento: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Ou seja, o homem com as suas técnicas, né?
com as suas pesquisas científicas, ele não pode penetrar alguns segredos da natureza? E os espíritos respondem o seguinte: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Isso é uma grande verdade, né, gente? Porque vamos supor, né? Então, pela ciência, Deus disse que você não pode ter conhecimento de todas as coisas, né? Deus disse que nós não podemos ter conhecimento de todas as coisas. Mas eu tenho a ciência, eu tenho a minha inteligência. Se eu pesquisasse, será que eu não chego lá? Gente, tudo acontece pela vontade de Deus. Inclusive as descobertas científicas, né? Tudo ocorre porque Deus permite, né? Então, por exemplo, nós hoje, né, estamos aí batalhando com essa enfermidade tão terrível, né? O homem conseguiu elaborar vacinas, mas que não são 100% eficazes, e as pessoas se vacinam, mas mesmo assim estão contraindo a doença, estão até morrendo, mesmo vacinados. Quer dizer, o homem, na sua ciência capenga, né, ele vai descobrindo as coisas aos poucos, porque Deus também vai permitindo a ele esse conhecimento. Então, não adianta você dizer, mas eu sou um grande cientista, o homem tem muita inteligência, não sei o quê, será que eu, com o meu conhecimento, eu não vou chegar lá? Só se Deus permitir, né? Só se Deus permitir, porque acima de tudo está a vontade de Deus, né? E Deus só nos permite aquilo que nós estamos prontos a receber, aquilo que nós temos maturidade para enfrentar, né? Porque senão a gente vai conseguir se endividar mais ainda, né? Porque a gente já é tão endividado, né? E se nós formos pensar nas coisas que Deus nos concedeu e que nós utilizamos mal, né? Quantas coisas, né? Quantas coisas que Deus nos ofereceu através do levantamento desse véu da ciência e que nós usamos super mal. Por exemplo, o avião. Deus permitiu que nós tivéssemos conhecimento de como criar um aparelho que iria nos transportar mais rapidamente de um ponto ao outro. Promover uma interação maior entre os povos, né? E aí, o que nós fizemos com esse aparelho? Esse aparelho deve ser bom para jogar bomba lá do alto, em cima dos outros, né? É o que a gente faz, né? Então, nós temos a tendência de desvirtuar todas as coisas, né? Tudo aquilo que seria para o nosso bem, para a nossa melhoria, para o adiantamento da outra asa, né? Porque nós temos a asa da intelectualidade extremamente desenvolvida, mas a nossa asa da moralidade, ela é atrofiadíssima em comparação com a da intelectualidade. Então, sempre que Deus nos dá uma nova oportunidade de desenvolver a nossa asa da moralidade, a gente faz outra besteira para atrofiá-la ainda mais, né? Em comparação com a outra. Então, é uma pena, né? É uma pena. Kardec faz aqui uma comparação, né? Quanto mais consegue o homem, né? Faz um comentário aqui, Kardec. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, ou seja, teoria sobre teoria, né? E cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções por seu orgulho, né? E aí, muito interessante, quando essa questão de quantas verdades, né, tomou como erro e quantos erros tomou como verdade, aí me lembra muito, né, a teoria, né, de que a Terra era o centro do universo,
Durante quantos séculos o homem acreditou que a Terra era o centro do universo? Né? Depois o homem acreditava que a Terra era plana, né? Que a Terra não era redonda, que a Terra era plana. E foi aquela situação. E outras tantas coisas que, inclusive, alguns cientistas foram até condenados à morte porque estavam dizendo uma verdade que naquela época ninguém acreditava e não aceitava que fosse assim. Né? E aí a gente vai vendo como uma coisa interessante, né? Porque ele fala aqui o seguinte, né? Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, né, do universo, maior admiração lhe deveria causar o poder e a sabedoria de Deus. Entretanto, por orgulho ou por fraqueza, a sua própria inteligência o faz joguete das ilusões. Ou seja, ele pensa e acha que está correto, não é assim. Gente, o maior absurdo que nós podemos ter nesse momento aqui, eu diria a maior ofensa à inteligência das pessoas e à ciência, são os chamados terraplanistas, né? Essas pessoas que estão aí defendendo a ideia de que a Terra é plana. Gente, pelo amor de Deus, como alguém consegue falar uma coisa dessa seriamente? Baseado em que alguém está dizendo que a Terra é plana, né? E aí o que ele fala aqui, né? E aí o homem vem e amontoa sistemas, teorias sobre teoria, e cada dia que passa, né, lhe mostra quantos erros ele tomou por verdade, né? Então, lá atrás, achava-se que a Terra era o centro do universo. Um erro tomado por verdade. Lá atrás, achava-se que a Terra era plana. Um erro tomado por verdade. E hoje, loucamente, nós temos pessoas que voltam a dizer que a Terra é plana. Né? São os mesmos de volta, né? Pensando na lei da reencarnação, né? Com certeza, né? São os mesmos que voltaram, mas tinha que ter uma outra missão, né? Que era desconstruir essa questão aí que eles causaram, né? E estão fazendo a mesma coisa novamente. Estão fazendo a mesma coisa. Né? Muita loucura. Isso é muita loucura alguém dizer seriamente que a Terra é plana, gente. Pelo amor de Deus, imagina, né? E aí o que ele fala, né? Quantas verdades rejeitam como erros. Um monte de coisa errada aceita como certa, né? E verdade ele diz que é erro, que não é. São outras tantas decepções para o seu orgulho, né? Faz lembrar, né, Silvia? Faz lembrar também aquele homem que se dizia Jesus. Ah, sim. Lembra dele? Eu vi umas entrevistas com ele, gente, o homem era completamente louco, mas ele acreditava naquilo, né? Para ele, aquilo era uma verdade. Para ele, aquilo era uma verdade. Exatamente. É uma coisa muito louca, né? Muito louca. A Laudicenta aqui, isso é um absurdo, a questão da Terra plana, né? É um absurdo. Uma reencarnação perdida. Não, uma loucura, né? Porque eu fico imaginando o quanto é valiosa a nossa encarnação, né? Para a nossa evolução moral, intelectual, espiritual. Uma pessoa que passa uma reencarnação defendendo teorias absurdas como essa, né? De que a Terra é plana, meu Deus do céu, o que ela está fazendo? Né? O que ela está fazendo aqui? É muita coisa muito doida. Né? Muita coisa muito doida. Como é que é a negação de tudo que a ciência até hoje mostrou e de toda a tecnologia que nós temos hoje e que nos possibilita confirmar que a Terra não é plana. Né? E aí, como é que tem alguém que ainda defende essa ideia, né? E fala disso seriamente? É uma coisa muito louca, né? Muito louca mesmo. Vejamos aqui o que nos dizem os nossos amigos a respeito dessa questão número 19, né? Então, eles falam o seguinte, vou repetir a pergunta. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Ou seja, vamos até onde Deus permite, né? E aí o comentário. Sim, os métodos científicos aplicados pelo homem certamente
o levarão ao encontro de muitos segredos da natureza. Mas essas informações também chegam através da via mediúnica. Olha que interessante aqui, né? E isso está comprovado até mesmo na Bíblia Sagrada, que narra com muita propriedade o poder dos profetas com suas predições e admoestações a respeito da necessidade do homem de se espiritualizar. Isso ocorre desde os tempos mais remotos. Eles fizeram aqui uma abordagem diferenciada, né? Por quê? Porque a ciência, né, vai nos permitir ter conhecimento de várias coisas e que Deus, desde que Deus permita que aconteça, né, a gente, pela ciência, vai caminhando e vai descobrindo aquilo que Deus permite que aconteça, né, que a gente descubra. Mas eles aqui anexaram também um outro tipo, uma outra forma de nós adquirirmos conhecimento, que é a via mediúnica, né, que é através da comunicação com os espíritos que estão no plano espiritual e que têm maior conhecimento sobre determinadas coisas do que nós. E aí nós vamos pegar um exemplo muito simples, muito conhecido de todos, que são as obras de André Luiz, né? As obras de André Luiz, até que Chico Xavier, né, com a sua mediunidade maravilhosa, começasse a nos trazer as obras de André Luiz, nós não tínhamos uma noção tão clara de como era a vida após a vida, né? Nós sabíamos, né, que existia a vida após a vida, que a morte não existia, tudo isso, mas detalhes como André Luiz nos trouxe, falando das colônias espirituais, falando dos departamentos de reencarnação, falando da ação dos espíritos, nos orientando, nos intuindo, nos auxiliando, tudo isso nós não tínhamos tão claro, né? E é muito interessante que os livros da série André Luiz foram ditados mais ou menos pelos anos 40, 50, alguma coisa assim. E André nos fez várias revelações, inclusive sobre a glândula pineal, né? A glândula pineal, que nós não tínhamos na época muitos conhecimentos a respeito dela, e André Luiz veio e nos disse muitas coisas a respeito da glândula pineal, que hoje, basicamente uns 60 ou mais anos depois, né, a ciência está concluindo o que André Luiz nos falou 60 anos atrás, né? Então, é muito interessante. Nós temos as revelações, né, pelas pesquisas científicas e também por via mediúnica. Né? Também por via mediúnica. O que acontece é que quando, né, no caso, imagina André Luiz com o nosso lar há 60 anos atrás, né? Quando muitas vezes os espíritos nos trazem essas revelações, elas são tão avançadas, algumas vezes, por nosso entendimento, que a gente duvida, né? Que a gente duvida. Eu sempre falo isso, né? Que quando eu li Nosso Lar pela primeira vez, há quase 40 anos atrás, né, eu fiquei assim, muito confusa, achando que estava mais para um livro de ficção científica, né? Isso com o conhecimento tecnológico que nós tínhamos de 40 anos atrás, né? Com o meu grau evolutivo, com o conhecimento que eu tinha 40 anos atrás. E hoje, ao ler Nosso Lar, eu acho a coisa mais banal, porque tudo que André Luiz fala ali, nós já atingimos em termos de tecnologia, né? Praticamente tudo que ele fala ali, nós já atingimos em termos de tecnologia. Então, é muito interessante como você vê como, e isso nos prova também como o plano espiritual, né, está muito mais avançado, não apenas moralmente, isso é óbvio, né, mas tecnologicamente. Muito mais. E foi dito para André, né, em determinado momento lá, que o que nós tínhamos aqui na Terra eram cópias mal feitas do que existe no plano espiritual. Né? Então, é muito interessante nós observarmos isso e nos conscientizarmos de que
o plano espiritual realmente é todo organizado, tudo perfeito, tudo muito certinho, né? O que a gente faz aqui é um arremedo, né? É assim um rascunho, vamos dizer, do que a gente, de repente, no desprendimento do sono, durante o período em que estamos no plano espiritual, temos oportunidade de viver, né? De ver, vivenciar, aprender e tudo mais, né? Não sei se você está recordando, ontem, acho que foi ontem, estávamos estudando, né, o livro Memórias de um Suicida, que também é um manancial de informações e revelações mediúnicas, né? E lá, então, o personagem Camilo Castelo Branco estava nos falando das artes no plano espiritual e de como os espíritos evoluídos também se alimentam da beleza, né? De demonstrações de beleza, de harmonia, demonstrações artísticas como a boa música, a boa poesia e tudo isso. Como é interessante, né? Como é que as pessoas se alimentam também disso no plano espiritual. E a gente nem imagina, né? A gente nem imagina muito bem isso, né? Então, muito interessante mesmo, muito interessante. Bom, e aí nós chegamos na pergunta número 20, né? Na pergunta número 20, Kardec fala o seguinte: dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Ou seja, nós conseguimos descobrir coisas, né? Conhecer coisas pelas nossas pesquisas científicas e de acordo com os nossos sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar, tudo isso, né? Então, o Kardec me pergunta, o homem consegue receber, né? Ele pode receber, sem ser por meio das suas investigações científicas, comunicações de ordem mais elevada, né? Acerca de coisas que escapam aos seus sentidos, né? Será que tem como receber, né? Coisas, comunicações que a gente realmente não estou vendo com os olhos, não estou ouvindo com os ouvidos, e mesmo assim você é possível receber algum tipo de comunicação de coisas que você não consegue captar normalmente com os seus sentidos? E aí os espíritos dizem que sim, sim, se o julgar conveniente. Ou seja, se Deus julgar conveniente, né, Deus vai nos permitir. Então, sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Né? Então, muitas coisas existem por aí, né, que nós não temos conhecimento e não conseguimos apreender com os nossos sentidos, né? Não conseguimos aprender. Mas se Deus achar que nós podemos ter esse conhecimento, ele vai nos facultar isso, né? Então ele diz, sim, é possível, se Deus julgar conveniente, né? Deus pode revelar o que a ciência não é dada a aprender. A ciência não consegue entender isso, né? Mas Deus, de repente, vai e nos revela. Então, são aquelas situações, né? Antes, o homem não conseguia entender, mais uma vez falando da glândula pineal, né? O homem não sabia para que servia a glândula pineal, nunca encontrou utilidade para a glândula pineal. E aí Deus nos revelou, né, pela mediunidade, a função, digamos assim, da glândula pineal, né? Ou seja, não foi nem uma pesquisa científica, né? Nem foram os nossos sentidos que olharam lá para a glândula é para isso e aquilo. Não, foi uma revelação, né? No caso, uma revelação mediúnica que a Andréa Luiz nos trouxe, né? Então, é muito interessante. E aí Kardec faz um comentário dizendo o seguinte: por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Né? Então, são essas comunicações de ordem mais elevada
que os espíritos superiores nos trazem, é que a gente vai entendendo, né? Vai conhecendo coisas do nosso passado e, às vezes, do nosso futuro, se for conveniente, né? Se for conveniente que a gente saiba. Isso é muito interessante, né? Vejamos aqui o comentário aqui no nosso livrinho, né? O que eles nos dizem nessa pergunta 20, né? Sim, né? Voltando à pergunta. Dado é o homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos, o que ele não vê, né, com seus sentidos, sim, se julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Ou seja, se Deus quiser, se Deus achar que vale a pena, ele vai nos revelar, né, mesmo que a ciência não tenha descoberto ainda, e que os nossos sentidos não forem capazes de captar, né? E aí tem um comentário, sim, através de informações oriundas de mensagens psicografadas, olha aí o caso do André Luiz e das psicografias de Xavier, né? Oriundas de mensagens psicografadas ou das intuições e sugestões que partem de mentes desencarnadas evoluídas, né? Então, isso aqui é muito interessante, porque nos coloca mais uma opção, né, pelo menos mais uma opção, de aquisição de conhecimentos. Nós podemos, então, ter acesso aos conhecimentos pelas pesquisas científicas que fizermos, podemos ter acesso ao conhecimento através dos nossos sentidos, visão, audição, tato, isso e aquilo, e podemos ter também acesso a conhecimentos por meio de revelações feitas por espíritos mais evoluídos do que nós. Né? Espíritos mais evoluídos do que nós. E, se Deus permitir, sempre considerando que tudo acontece segundo a vontade e a permissão de Deus. Né? Segundo a vontade e a permissão de Deus. Você pode passar 50 anos pesquisando uma coisa. Se Deus não quiser que você descubra aquela solução, você não vai descobrir. Né? Você não vai descobrir. Ao passo que, se estiver na hora da humanidade tomar conhecimento daquela revelação, vai acontecer igual aconteceu com a história de Newton, que a maçã caiu. Né? Foi Newton. A maçã caiu e ele, existe alguma coisa aqui. Né? Então, são coisas que, às vezes, o conhecimento ele surge diante de nós de uma maneira muito espontânea. Né? Às vezes, se você está verdadeiramente buscando aquela informação, mas ela surge e você é despertado para aquilo e acaba compreendendo, se for naturalmente da vontade de Deus. Né? E ele continua aqui. Sim, através de informações oriundas, de mensagens psicografadas ou das intuições e sugestões que partem de mentes desencarnadas evoluídas, além das inspirações passadas de forma direta às pessoas que se propõem a trabalhar em determinados projetos de interesse geral, que possam beneficiar grupos, cidades ou países. E isso tem ocorrido com muita frequência, ajudando a humanidade a caminhar com mais segurança. Isso aqui é muito interessante. Né? É muito interessante. Então, você tem, né? Olha que coisa interessante, você tem a revelação mediúnica, não é? O Deus permite, então, determinado espírito mais evoluído vem através de uma mensagem psicográfica, né? Ou uma psicofonia, uma psicografia, o que seja, o espírito faz aquela revelação. Agora, temos que ter atenção, né, Elisete? Porque, segundo, né, o controle universal do ensino dos espíritos, essa revelação não pode ser de um só, né? Isso que eu estava pensando aqui, no cuidado, né, que se deve ter. Exatamente, é muito importante isso. Para ser verdadeira, quando uma revelação nos é trazida, para que ela seja considerada verdadeira,
para que ela seja considerada digna de credibilidade, ela tem que ser trazida, né, por intermédio de médios diferentes, que não se conhecem, né, e de espíritos diferentes também, todos falando a mesma coisa. Foi esse o critério que Kardec utilizou para codificar, né, a doutrina. Ele não usou um médium só, não é? E não foi a orientação de um único espírito. Foram vários espíritos, vários médios em diversos locais, respondendo todos a mesma pergunta, e a resposta era a mesma, né? Então, quando Deus quiser nos trazer algum tipo de revelação, ele naturalmente não fará isso através de um único médium, né? Nem de um único espírito. Ele fará isso através de diversos espíritos, diversos médios e tudo mais, né? E aí, o que acontece aqui? Ele diz, né? Então, você pode ter dessa forma, ou também, isso eu achei muito interessante, por meio de inspirações. Você tem uma inspiração, teve uma ideia que veio à sua cabeça, assim, do nada, você veio aquela ideia. Então, quem recebe esse tipo de inspiração? Pessoas, né? Pessoas que se propõem a trabalhar em determinados projetos de interesse geral, né? Que possam beneficiar grupos, cidades ou países. E isso tem ocorrido com muita frequência, ajudando a humanidade a caminhar com mais segurança, né? E aí é muito interessante, né? Porque você veja só, a cura, né? A cura de determinadas moléstias, de determinada enfermidade, né? E me lembrei aqui do Dr. Sabin, né? Eu não sei exatamente quantos anos o Dr. Sabin ficou pesquisando, né? Para encontrar a cura daquela doença terrível, a poliomielite, né? Que atacava as pessoas, atacava as crianças e tudo mais, e as deixava paralíticas, né? Com defeitos, sem a possibilidade de andar corretamente. Então, e aí, em determinado momento, ele encontrou a solução, né? Encontrou uma vacina que imunizava as pessoas contra essa doença. É a mesma coisa, né, que nós vemos hoje, né? Em algum momento nós vamos encontrar também essa vacina, né, que vai ser 100% eficaz para combater esse coronavírus, assim como outras doenças que a humanidade está enfrentando hoje, né? A humanidade está enfrentando, mas precisamos o quê? Precisamos efetivamente estar preparados para isso, né? Porque muitas coisas que nos acontecem, elas acontecem por um determinado tempo, porque nós precisamos daquele tipo de experiência, né? É como se fosse um empurrão, né, na nossa evolução. Nós estamos agora, né? Nós estamos agora tentando passar para o mundo de regeneração, e acredito, sinceramente, que essa pandemia que estamos há praticamente 2 anos vivenciando, ela faz parte desse processo. Né? Com ela certeza, né? Com certeza. Né? Exatamente. Com certeza. Quantas coisas nós tivemos que reinventar para continuar vivendo dentro dessas limitações. Né? E aí a gente vai pensar, a tecnologia foi usada para isso, para aquilo, em determinadas situações e coisas que aconteceram, e com certeza também, eu penso, Elisete, que todas as pesquisas científicas que estão sendo realizadas em busca da cura total, da vacina ideal para essa moléstia, que no meio do caminho eles acabaram pesquisando uma coisa e acabaram descobrindo resultado para outra, né? Então, acredito que nós vamos, daqui a pouco, ter uma série de descobertas que foram sendo feitas em virtude da pesquisa pela cura da Covid-19. Né? Então, é aquilo tudo. Mas quem está orquestrando tudo isso? Quem está determinando o momento exato em que a cura vai ser descoberta? Não é?
em que a pandemia vai parar. Né? Da mesma forma como ela surgiu, ela pode parar também. Né? Ou a humanidade aprender a conviver com ela. Né? Porque você lembra, no início do século, final do século, início do século XIX, início do século XX, nós tivemos a gripe espanhola. A gripe espanhola, me lembrei disso ainda há pouco. Né? Que dizimou milhares de pessoas no mundo todo. Uma gripe, gente. Você pensar que alguém morre de gripe hoje é uma coisa impensável. Né? Mas no início do século XX, a gripe espanhola foi uma pandemia também, né? E dissipou milhares de pessoas. Uma gripe. Né? Hoje, gripe, você vai trabalhar de gripe, você faz suas coisas, está gripado, você assua o nariz, bota remédio no nariz para desentupir, uma coisa ou outra, e vai embora. E as pessoas morriam aos montes de gripe. Né? Então, eu acredito que em determinado momento, a Covid-19 vai virar uma gripe. Né? Porque tudo é assim, né? Eu acho que são ciclos que nós precisamos atravessar, né? Que fazem parte do nosso aprendizado. E como nada ocorre sem a permissão de Deus, né? Com certeza que tudo está sob o controle de Deus. Né? E a gente tem apenas que confiar. Vamos fazer a nossa parte, né? Temos que fazer a nossa parte, tomando os cuidados devidos, né? Fazendo aquilo que a ciência nos recomenda, que o bom senso nos recomenda também, mas em nenhum momento podemos deixar de confiar, né, na sabedoria divina, na bondade de Deus, né, no seu imenso amor por nós, e que se nós estamos passando por isso agora é porque precisamos passar. Né? Não há a menor dúvida. Na hora certa vai acabar também. Né? Exatamente isso. O que precisamos é entender a lição que essa pandemia nos veio trazer. Né? Enquanto a gente não tiver esse olhar, né, para o que a gente precisa aprender com essa pandemia, né? Exatamente. Ela vai continuar acontecendo. Exatamente. Então, depende exclusivamente de nós, né? Pois é. E você veja, né, Elisete, quantas coisas você pode já mais ou menos tirar, né? A forma de trabalhar mudou radicalmente, né? Sim. Mudou radicalmente. Quem poderia imaginar que você seria contratado para trabalhar, entendeu? A sua empresa, por exemplo, a sede da empresa é São Paulo, você trabalha no Rio de Janeiro da sua casa, o outro trabalha do Piauí, o outro trabalha de Salvador, todo mundo trabalhando integrado e a empresa caminhando, cada um no seu canto. Quem podia imaginar que não precisava ter aqueles olhos do chefe, do supervisor, do gerente em cima para saber se você está trabalhando ou não, né? Como vai trabalhar de casa? Como é que pode uma coisa dessa? E aí eu vou pensando muito nisso também, isso aí até um assunto para uma outra conversa, né? A questão da lei do trabalho, né? As relações, né, de patrão e empregado, a lei do trabalho, ela não foi criada por Deus para ser essa relação assim tão difícil, tão meio que dolorosa, complicada, das pessoas, amanhã é feriado, que bom que não vou trabalhar. Não, eu acho que nós estamos caminhando para um momento em que nós vamos absorver a lei do trabalho como um grande prazer. Né? Porque Deus não ia inventar nada, não ia criar nada, e o trabalho é uma das leis naturais, né? Não ia criar nada que não fosse bom para todo mundo. Né? Então, nós temos que desenvolver essa relação com o trabalho para começar a vivenciá-lo de uma maneira mais prazerosa. E essa pandemia trouxe essa possibilidade de você trabalhar dentro da sua casa, né? De uma maneira mais tranquila, descontraída, e estar trabalhando normalmente. Isso é uma das coisas, né? Sim. Né? A proximidade da família, pai, mãe, a mãe saía de manhã, o pai saía de manhã para trabalhar, as crianças ficavam em casa sozinhas, entregues a babá, e a pandemia reuniu as famílias. Né? Então, são coisas, né? A gente tem que olhar o lado positivo também, com certeza que temos muitas coisas positivas, né? Que estão vindo, que chegaram a reboque,
da pandemia, né? Precisava apenas ter olhos de ver, né? Olhos de ver, como disse Jesus. Mas é isso. Bom, chegamos ao final, né, do nosso programa. O tempo voou, né? Voa. Pois é. Então, vamos parar por aqui. Na próxima semana, nós continuamos com o nosso estudo, né? Muito obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. Fiquem com Deus, que tenham um ótimo final de semana, né? E que na próxima semana estejamos todos juntos aqui mais uma vez. Não é isso, Elisete? Com certeza. Então, tá bom, meus queridos. Uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.